Começar com a lei seca, né? Teremos lei seca em São Paulo nessa semana. A lei seca está em vigor há muito tempo, mas uma mega operação da lei seca da polícia, do governo do estado de São Paulo a partir desta semana para pegar aí o motorista que dirige embriagado, né, Ana? Então, a gente está na Semana Nacional do Trânsito, né? Por isso que a gente vai ver muito esse assunto surgindo por aí, na mídia, inclusive, né? Uma época em que saem muitos levantamentos para mostrar como que o nosso trânsito é violento. Mas o importante, Felipe, é que a gente tenha, além da divulgação desses dados, que deveriam causar um impacto, né, nas pessoas, fazer com que elas repensassem a maneira que estão dirigindo, é importante que a gente tenha ações. E isso que está sendo divulgado e vai acontecer nos próximos dias são mega operações de blitz da lei seca ao volante, realizadas em todo o estado de São Paulo, né? Essa informação foi divulgada, inclusive, no dia do lançamento da Semana Nacional do Trânsito. Segundo o Detran de São Paulo, parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e também com a Polícia Técnico-Científica, operações diárias nas 18 superintendências regionais do Detran até o dia 25 de setembro, sexta e sábado, dias clássicos da bebedeira, né? Vão ser mais ainda, vão ter ações mais intensificadas ainda, como a gente vai ouvir falar o presidente do Detran, o Eduardo Aggio de Sá, que diz que o objetivo é conscientizar os motoristas sobre os riscos de ingerir bebida alcoólica e dirigir na sequência. A Semana Nacional do Trânsito é uma semana de conscientização e por esse motivo a gente está fazendo uma série de operações focado no combate à conduta de beber e dirigir e, portanto, a gente acredita que essas operações têm um caráter mais pedagógico do que, de fato, punitivo, porque a nossa ideia é que o cidadão se conscientize e que, de fato, não pegue o veículo posteriormente ao uso de álcool. Aí eu discordo um pouquinho só do presidente do Detran, com todo o respeito, né? Porque ele sabe muito do que está falando, mas essas blitz, a gente fala em conscientizar e tudo mais, mas a intenção dela é ser punitiva mesmo, né? É pegar ali o motorista que bebeu, que é flagrado no bafômetro, ou se recusa a fazer o bafômetro e dá na mesma, porque ele vai ser multado, a CNH vai ser suspensa. Então, acaba sendo punitivo e preventivo, porque você tira da rua um motorista bêbado, né? Que poderia fazer alguma lambança, atropelar alguém, bater o carro, machucar alguém que não tem nada a ver com a responsabilidade dele, simplesmente por estar embriagado. O que é mais educativo é você mostrar os exemplos de punição de pessoas que bateram, que mataram, alcoolizadas, mas infelizmente isso está faltando demais, Felipe, porque o que a gente mais vê por aí é motorista que mata e está solto. A gente tem um caso recente, inclusive, que ficou muito famoso na zona norte de São Paulo, deve estar indo para umas 3 semanas, que aquele casal foi atropelado num domingo em cima da calçada, dando um beijo de despedida. Estava na calçada de um posto de combustível, se eu não me engano. Isso, exatamente. Um motorista bêbado subiu na calçada, atropelou os dois, a mulher sobreviveu, o marido dela morreu na hora. O cara tá solto. Então, assim, isso deveria ser educativo. O resto, não. O resto é punitivo mesmo, é pegar a pessoa que enche a cara e vai dirigir e tem que caçar a CNH, apreender o carro, enfim. Então faltam esses exemplos de justiça, né, para que a gente possa falar de uma conscientização séria. Mas, de qualquer maneira, o Detran está fazendo a parte dele, aumentou bem as fiscalizações nos últimos meses, o percentual de alta foi de 84% de blitz da lei seca nos primeiros 8 meses desse ano, 300 operações no estado, com a abordagem de cerca de 155 mil veículos. Então, essa semana, esses próximos dias, devem ser de intensificação das operações da lei seca em São Paulo. E o valor da multa eu acho muito pouco, muito barato. R$ 2.900 a multa para quem? Mas é a multa mais cara que a gente tem no sistema de trânsito. Mas tem que ser mais. Sabe por quê? Porque tem gente também que vai lá e paga a multa em um abraço. Um abraço, não tá nem aí. Quem tem dinheiro vai lá pagar a multa, tem que ser muito mais cara essa multa, para evitar realmente que até quem tem dinheiro que coloque no bolso ali uma consciência no bolso, né? Porque eu acho que muita gente só começa a tomar consciência quando começa a afetar no bolso, né? Começa a afetar no bolso. Então, para mim, tinha que ser muito mais cara essa multa. Agora, essa fiscalização, eu já parei 2 vezes, viu, na blitz do bafômetro. As 2 vezes foi muito rápido, sabe? Eu não tinha bebido, é claro.
mas eu passei pela blitz do bafômetro, aqui em São Paulo 2 oportunidades, e achei muito rápida a condução da polícia. Foi aquele bafômetro à distância? É um que você... Amarelinho? Assopra rapidinho, a polícia está usando bem isso, porque aí não precisa nem parar o carro, né, Felipe? Exatamente, nem para o carro, você está ali no meio da rua, o policial você praticamente pede pra você respira assoprar. Perto dele, né? É isso. E foi muito rápido, o atendimento cordial dos policiais. 2 vezes, uma numa segunda-feira, 2 horas da manhã. Eu estava saindo de um jogo aqui pela Rádio Bandeirantes, numa segunda-feira, né? Para quem acha que só tem blitz de final de semana, não, tem durante a semana. E acho que no início da tarde, num sábado, também eu fui parado pela blitz do bafômetro, assim, parado que eu falo, demorou 1 minuto para eu fazer o teste e já saí, nem desci do carro. Fiquei no carro. Só que o que eu me surpreendeu é que nas 2 vezes tinha fila de gente ali sendo fiscalizado e que apontou um consumo de álcool. Apontou que estava com álcool no sangue, né? Embriagado. Álcool no sangue não, mas embriagado no caso, né? E aí, o que me chamou a atenção é a quantidade de carros que foram autuados. Verdade. A quantidade de carros que foram autuados. Então eu fiquei impressionado quando eu vi. E outra coisa, né? Vai sair para beber, pô, você tem o táxi, você tem o Uber. Aqui em São Paulo o metrô fica até um pouco mais tarde de final de semana, não fica? De sexta e sábado? Fecha 1, o metrô vai até um pouquinho mais tarde. No fim de semana, um pouquinho mais. Mas sabe qual que é a questão? Se você tem dinheiro para comprar bebida alcoólica, não tem pro resto, né? Mas tem para poder colocar o combustível no carro, mas não tem para pegar um táxi, para pegar um Uber, enfim. É uma coisa que a gente tem que pensar. Na verdade, é uma questão de escolha, né? E se você não tem o dinheiro para isso, pô, eu vou ter que ir e voltar de carro, não bebe. Não bebe, acabou. A gente tem que pensar o seguinte, né? Você pode achar que está com a total ciência do que você está fazendo, mas o que tem de estudo provando isso, você diminui, né, a sua noção do ambiente, diminui o tempo de resposta para você tomar uma decisão aumenta, então você pode frear, mas frear depois do devido, desviar de alguém, mas bater num outro carro porque a tua percepção tá, enfim, alterada. E é uma multa que poderia ser mais alta, mas é uma multa alta e tem ainda 2 questões, né? O carro é apreendido, se não tiver ninguém para dirigir para você ali, a CNH é suspensa e dependendo do teor de álcool que for verificado ali no seu sangue, no bafômetro, você pode ir preso. Você pode entrar no Código Criminal, né? Não só ficar no Código de Trânsito. Então, caráter punitivo mesmo que essas blitz tem que trazer. E vamos ver se conseguem, com o tempo, fazer as pessoas começarem a ter medo de dirigir depois de beber, né? Porque é dessa maneira que funciona, na verdade. Tem gente que fala, mas eu fui para um restaurante, eu tomei 1 taça de vinho só. Enfim, vai acusar no bafômetro. Vai acusar. Mas 1 taça de vinho não me deixa bêbado. Você não, mas outra pessoa pode ter. Pode ficar, não pode? Outra pessoa com 1 taça pode ficar. Então a lei é para isso, não é? Mas 1 taça de vinho eu não consigo, eu não fico bêbado, eu tomei um chopp só. Pelo amor de Deus. Você não, mas outra pessoa pode. E precisar da lei justamente para isso. Que é para não pode ser uma lei variável, né? Não. Você é forte, você pode até 3 taças de vinho ou 4 copos de chopp. E você não, você só 1. Não existe isso, né? Então, muita gente fala, mas eu tomei só 1 taça de vinho. Infelizmente é isso. A lei é essa, né? 1 taça de vinho ou 10 taças de vinho, não pode. Não pode de forma alguma. E me parece, né, Ana, parece não, os números mostram, né, que desde que a lei seca chegou, o número de acidentes diminuiu, né? O número de acidentes fatais, né, com vítimas diminuiu. Poderia ser menor, mas diminuiu, né? A efetividade da lei seca foi provada, né, nesse tempo em que a gente tem essa lei em vigor. Se eu não me engano, já tem 15 anos. Eu sou ruim de memória, mas já é um tempo bastante significativo que essa legislação está em vigor. 2008. 2008, então é isso, né? Acaba tendo, sim, um efeito bastante positivo. Só que com o tempo, com o passar dos anos, o número de blitz caiu. E houve sempre muito essa crítica de todo mundo que lida com trânsito, que precisava voltar, intensificar essas blitz da Operação Lei Seca. E isso tem acontecido. Então, a tendência é que a gente reduza esses números. Mas, embora tenha uma efetividade, as pesquisas mostram que o álcool ainda é a principal causa de morte no trânsito. Álcool e celular. Às vezes os dois juntos, às vezes separados, mas são as principais causas de mortes no trânsito.